Bem, pessoal, para quem teve dificuldade na outra solução rei-torre contra rei, vamos explicar aqui de uma forma fácil, rápida, um pouquinho menos eficiente, mas que segue sempre a mesma lógica. Então a primeira coisa, a gente coloca a nossa torre numa posição para fechar o rei em algum canto do tabuleiro. A partir desse ponto, a gente vai simplesmente perseguir o outro rei no outro lado da linha. Vamos dizer que a torre está separando o campo, o tabuleiro em uma linha, em dois lados, e o nosso rei fica de um lado dessa linha, enquanto o outro rei fica do lado oposto. Então a gente sempre fica assim, ó, com uma casa de atraso. A gente não chega a ganhar a oposição, a gente deixa que o outro rei ganhe. Se ele ganhar a oposição, a gente avança a torre. Mas como ele nunca vai tentar fazer isso, o que é que a gente faz? Ele vai se afastar e a gente vai acompanhá-lo com uma casa de atraso. Esse processo simplesmente se repete até a vitória. Então, quando ele chegar no limite tabuleiro, ele normalmente se põe na situação de oposição. Como a gente tem outra peça, a gente joga a oposição de volta já atacando e vai encurralando ele no canto tabuleiro. Então percebam que a gente vai simplesmente se colocar com uma casa de atraso. Se ele for para casa nem tá, a gente abaixa a torre. Nesse caso aqui seria mate já. Então ele vai, imaginando que é um bom jogador, ele vai sempre se afastar do nosso rei. Percebam. Então a gente vai simplesmente repetir esse único processo todo o tempo até a vitória. Isso aqui é rei, torre contra rei. Tá? Aqui, ó, sempre lembrar de não deixar o rei capturar a torre da gente, a gente joga para o outro lado. Se o rei voltar, que aí sim é uma variação possível, aí a gente tem que fazer um lance neutro de torre. Por que esse lance neutro? Porque se o nosso rei se colocar na situação de oposição, aí simplesmente o rei vai começar a ir para o outro lado. E aí esse jogo não acaba mais. O rei vai para um lado, depois para o outro. Então a gente nunca coloca o nosso rei na oposição. A gente deixa o nosso rei em uma casa de atraso e espera que o rei oposto se coloque na oposição. Então se ele dessa casa, branca, G2, ele voltasse, aí a gente faria um lance neutro de torre para obrigá-lo a continuar. E somente quando ele chega no fim do tabuleiro, ele é obrigado realmente a se colocar em situação de oposição, que é que nós estamos esperando. Então, nesse caso aqui, ele vai começar a ir na direção da torre. A gente sempre uma casa de atraso, pessoal. Sempre uma casa de atraso. Não deixe ele capturar a torre. Aquele mesmo esquema. Se ele se aproximar aqui, a gente faz um lance neutro de torre. Como ele não vai fazer, ele vai avançar, a gente vai acompanhando ele simplesmente com uma casa de atraso até o momento que ele chega no fim do tabuleiro, não tem mais para onde vir e se coloca na condição de oposição e a gente executa o mate.